estou muito feliz em estar aqui. Para mim é um prazer, é um privilégio. Quem que está aqui, que não me conhece nem do Instagram, que nunca viu nada ao meu respeito? Amém. Para vocês que não viram nada ao meu respeito, eu gosto de me apresentar. Mas eu me apresento apenas para que você não pegue ranço de mim, entendeu? Porque daí pelo menos eu já vou falando um pouco, você vai me conhecendo. Se os slides estiver no jeito aí, já pode colocar. Eu sou Patrícia Fernandes, sou cristã há 25 anos, casada há 27 anos. Tenho 2 filhos, meu filho tem 22 anos, já é pregador, e a minha filha tem 13 anos. De formação eu sou psicanalista e neurocientista, mas o Senhor tem me levantado como uma voz de confronto para tratar alguns assuntos, como... Aleluia! Como alguns assuntos que para quem nunca viu, pode hoje falar, gente, como essa mulher fala essas coisas. Aí quando eu escuto que nem a amada pastora de Olambra, perdoe, eu não lembrei teu nome. Ela fala assim, olha que para falar o que ela fala, tem que ter uma autoridade. Eu falo assim, Jesus, quem sou eu na fila desse pão? Porque a minha história é uma história que quem me conhece, a Dani conhece um pouco. É praticamente impossível ver aquela Patrícia pregando o que prega hoje. Mas isso é para que você entenda que não há impossível, isso não é um jargão. É literalmente você se apropriar daquilo que Deus tem para você. E a cada dia que passa eu tenho aprendido. Eu falo que o meu ministério foi crescendo à medida que eu fui colocando o pé, mesmo sem ver nada. Porque as coisas foram acontecendo sem nenhum planejamento. Porque tudo que eu planejei deu errado. Então entenda isso, eu tenho 7 pós-graduações. Eu não uso nada delas. Por quê? Porque às vezes a gente perde tempo querendo ser usada pela nossa força, pelo nosso braço, pelas nossas capacitações. E a gente não entende que o que ele precisa é de relacionamento para espelhar ele em você. Amém? Pode passar o slide. Quem não me segue, tá aí meu Instagram, Patrícia Fernandes, OFC. Me sigam, já estamos com quase 1.200.000 seguidores. Essa página é uma página que verdadeiramente posiciona você. Pode passar. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu livro antes da gente começar. Quem aqui tem esse livro? Ergue a mão. 4 pessoas. Eu trouxe alguns livros e você vai precisar desse livro, eu vou explicar o porquê. Eu não estou neste momento vendendo o livro. Eu já começo a pregar, por isso que eu quero que você preste atenção, amém? Esse livro aqui, o Senhor me deu ele na madrugada e o título dele é Você Não É Todo Mundo. Alguém aqui já ouviu isso da mãe alguma vez na vida? Alguém aqui já falou isso para o filho? Mãe, eu quero ir para a festa do peão. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Só que esse livro, ele já vendeu mais de 10.000 cópias, já é um best-seller. E esse livro, ele tem transformado a vida de mulheres, porque ele conta a história de uma menina filha de um esquizofrênico, que fez xixi na cama até 14 anos de idade, com medo de ir ao banheiro e cruzar com o pai dela. Esse livro conta a história dessa menina que cresceu vendo trabalho de macumba, cresceu vendo padres indo exorcizar o pai, e isso gerou nela algo chamado enurese. De tanto medo do que ela via, ela fazia xixi na roupa e ela vivia cheirando a xixi. Esse livro conta a história dessa menina que tinha tanto medo do pai abusar dela, porque por muitas vezes ela acordava com o pai em cima dela, que ela simplesmente fazia xixi acordada e dormia molhada, para que não fizesse nenhum barulho que pudesse despertá-lo. Esse livro conta a história dessa menina que dos 8 aos 15 anos começou a apanhar na escola. E ela apanhava sem motivo algum. Mas o que ela fazia? Nada. Ela era a filha do louco da cidade. Você imagina há 40 anos atrás. Imagina a esquizofrenia que hoje leva o título de transtorno disruptivo. Olha que nome chique. Naquela época era a doença do louco da cidade.
aquele que ia para o sanatório literalmente com camisa de força tomar choque. Eu vi isso diversas vezes. E isso fazia com que eu fosse rejeitada. Rejeitada num nível absurdo ao ponto de apanhar quase todos os dias na cara. Ser cuspida, o cabelo ser cortado. Elas diziam, você não é digna, você é filha de louco. Você fede a xixi, porque eu cheirava xixi. E eu cresci, porque essa menina sou eu, debaixo de tanto medo, de tanto pavor, que eu desenvolvi uma certa fobia social, digamos assim. Eu tinha necessidade de comprar o amor das pessoas. Eu tinha necessidade de gastar todo o meu salário comprando presentes, porque eu só achava que eu ia ser digna de ser amada se eu comprasse as pessoas. Isso gerou em mim uma grande deficiência de amor próprio e uma dependência emocional. Com 22 anos de idade, eu me casei. E quando eu me casei, eu achei que tudo ia mudar. Porque eu falei, eu vou trocar de lar, uma nova história vai ser feita. Mas para minha surpresa, nada mudou. Pelo contrário, algumas neuroses do meu pai eu levei comigo. Mania de trancar a porta e conferir, mania de perseguição, mania das coisas. Eu percebi que eu ia destruir a minha vida e o meu casamento, e pior ainda, eu morria de medo de ficar louca como ele. Porque dizia, é genético, pode acontecer. Eu tinha um verdadeiro pavor quando eu percebi que eu não colocava nenhum short para dormir. Porque eu pensava assim, vai que eu durmo de short hoje e um bandido entra aqui, vê minha perna e me estupra. Você imagina uma mulher com 22 anos de idade, dormir de calça no calor, com a possibilidade de entrar um bandido e fazer mal a ela. Talvez isso seja estranho para você. Mas para mim era a minha realidade. Eu dormia e durmo até hoje da mesma forma. Toda encolhida com as mãos para dentro. Essa era a minha realidade. E quando eu percebi que não ia ter jeito e que eu estava com medo de ficar louca, eu procurei uma igreja evangélica e falei, eu vou me converter, eu vou entregar minha vida a Cristo, porque assim eu vou ser curada, eu vou ser transformada. Me converti. Me batizei, e a expectativa de que eu mudaria não foi suprida, porque nada aconteceu. Mas como assim? Você entregou a vida a Cristo e nada mudou? Não, mudou muitas coisas, mas o meu interior permanecia da mesma maneira. Eu continuava com os mesmos medos, com as mesmas neuras. A única diferença é que eu tinha alguém agora que eu orava, que eu conversava. Mas eles estavam todos ali. Eu entrei num conflito muito grande porque eu cria que ia mudar 100%. E aí então eu fiquei sabendo de uma igreja chamada Deus é Amor, que tinha umas irmãzinhas canelinha de fogo. Alguém conhece alguma irmãzinha da Deus é Amor? Glória a Deus por elas, amém? As irmãs do coque. A irmã Marina então, falaram assim para mim, olha Patrícia, tem uma irmã que ora, e pode ter certeza de uma coisa, você deve estar com demônio. Isso aí que você tem é demônio. Ela vai orar, você vai ser liberta. Você só não foi liberta ainda porque você não procurou alguém que faz isso, a sua igreja não faz. Chama ela na tua casa. Aí a expectativa aumentou de novo. Glória a Deus. Existe uma mulher que tem poder em nome de Jesus de me libertar. Chamei a irmã Marina na minha casa. Irmã Marina entrou na minha casa, mas antes de falar qualquer coisa, e eu vou dizer uma coisa aqui muito importante para você. Tudo que eu mais queria naquele dia era que eu tivesse endemoniada. A minha esperança estava no encardido. Tomara que seja ele, porque o medo que eu tinha era tão grande de ser algo patológico, porque ele, eu sabia, a esperança em nome de Jesus, ele é obrigado a sair. E acabou. Mas a irmã Marina entra na minha casa, coloca o pé na sala e diz: o Senhor vai levantar o teu nome e você vai pregar para milhões de pessoas. Eu acredito que tem pessoas aqui que tudo que mais queria ouvir era isso. Para mim foi a pior notícia da minha vida.
A minha vontade era olhar para a irmã Marina e falar: você também é igual meu pai. Porque não faz sentido algum eu ouvir aquilo. Como assim Deus vai usar o lixo? Como assim Deus vai usar a rejeitada? Como assim Deus vai usar a filha do esquizofrênico? Não fazia nenhum sentido. E o pior ainda, ela vai embora e me deixa só com essa palavra. E aí eu fiquei pior do que eu estava. Muito pior. Porque quando é demônio, quando é uma opressão, a gente sabe que em nome de Jesus somos livres. A gente sabe que há poder no nome dele para quebrar cadeias, grilhões e amarras. Agora me diz uma coisa, quando não é demônio, quem cuida? Quem trata? O que é de nós? Se a nossa alma grita, se a dor está lá, se a lembrança do abuso está lá, se a lembrança da rejeição está lá, se o pânico, a ansiedade, se tudo aquilo que sentimos na alma está lá, se não é demônio, quem pode nos ajudar? Talvez você está há 30 anos na igreja, já passou por tantas coisas, já fez mapeamento, já fez tudo para ser liberta, e continua com dores que não cessam. E a pergunta que você pode estar se fazendo agora é a mesma que eu me fiz: quem vai me salvar de mim mesma? Quem pode me curar? Porque se eu já tentei de tudo e nada resolve, quem vai cuidar da dor da minha alma, das neuras que eu faço, dos pensamentos que eu tenho, dos medos que eu carrego? E o fato é que a irmã Marina saiu e me deixou muito pior do que eu estava. Porque agora eu me vi sozinha e sem nenhuma esperança. No final do culto eu vou encerrar esse testemunho, mas eu quero que você entenda que nesse livro eu conto um pouco de toda essa história, mas eu trago aqui o que fez com que após a promessa eu levasse 20 anos para vivê-la. O que eu fiz nesse tempo? Talvez você está aqui e recebeu uma promessa no retiro e está pensando: ai meu Deus, será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é semana que vem? Será que ainda será em 2026? Eu te digo que pode ser que sim, mas também pode ser que leve 20 anos como eu. E se levar 20 anos? Foram 20 anos de espera e hoje eu tenho condições de dizer para você que eu sei exatamente o que eu fiz para que ela não se cumprisse. E agora, de repente, você pode dizer assim: não, mas é o tempo de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir, mas é no tempo dele. Depende. Depende. Essa palavra é para filhos obedientes. De fato, se estivermos vivendo no centro da vontade de Deus, Ele cumprirá a promessa. Mas o que eu sinto no meu espírito nos últimos dias é que verdadeiramente o Senhor tem pressa de levantar você. O Senhor tem pressa de avivar a igreja. O Senhor tem pressa de usar você naquilo que Ele te confiou. E você não pode, como eu, esperar 20 anos. Então aqui conta exatamente o porquê que levou 20 anos, mas também conta o que eu fiz que em 4 meses Deus soprou meu nome no mundo todo. O que eu descobri que fez com que de repente, do nada, o mundo inteiro ouvisse falar dessa mulher. Porque existem sim estratégias para você ser ouvida, e hoje nós vamos aprender isso. Esse livro aqui te capacita a ir para o Instagram e começar a gravar Reels cantando. Porque de repente você ainda não conseguiu uma oportunidade na igreja, mas tem um dom, ou de repente você está com medo. Esse livro te capacita a ser uma influenciadora de valor, a abrir um trabalho com mulheres, a abrir um chá, fazer qualquer coisa que você deseja. Ele tem transformado a vida de mulheres nesse aspecto, mas também, aqui tem um pouco de quem me conhece e veio aqui por isso. Eu tenho que falar um pouco sobre isso. Aqui também tem fotos de roupas.
Por que tem fotos de roupas coloridas nesse livro? Porque nós precisamos aprender a comunicar o Espírito Santo, a presença dele em nós, em tudo. E muitas de nós não sabemos sequer o nosso biotipo. Alguém aqui sabe qual é o seu biotipo? Ergue a mão, quem sabe? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Como assim, Patrícia, você vai falar de biotipo? Achei que você fosse mais espiritual. Isso aí é coisa de vaidade. Não é, e eu posso provar para você. Você conhecer o seu biotipo te impede de se tornar uma piricrente. Ainda sem querer. A gente sabe que tem aquelas que querem, mas muitas se tornam sem querer. O biotipo é a sua estrutura corpórea, que nada tem a ver com peso. Eu sou pera. Você pode ser oval, triângulo, ampulheta, retângulo. Você pode ser algum desses biotipos que não tem a ver. Oval não quer dizer que é gordinha. Porque o biotipo tem a ver com a densidade óssea do teu corpo. Então, quando a gente aprende o nosso biotipo, aqui no livro eu te ensino a se medir e a descobrir qual é o seu biotipo. Ah, Patrícia, tá bom, eu descobri que eu sou pera igual você. O que eu faço? Se você tiver muito dinheiro, você vai contratar uma consultora, ela vai te levar para o shopping e vai trocar teu guarda-roupa. Ela vai falar assim, amiga, tá tudo errado, vamos trocar tudo. Mas como nós não temos e não faremos isso, eu contratei uma consultora e fiz junto com ela no livro um capítulo para cada biotipo. Então tá assim, pera, o que deve usar e o que deve evitar. As pessoas que me conhecem da internet falam assim, gente, mas você parece que é tão alta, é inacreditável que você tem 1,57 m. Truque. Eu só ministro de monocromático. Nunca vou colocar uma cor que quebre o meu corpo no meio. Eu vou ficar menor. Nunca você pode colocar uma roupa clara com sapato preto ou marrom. O sapato com a roupa clara ou colorida é nude ou dourado. E nude não é única cor. Nude não é só isso. O meu nude é o meu nude. O nude da Nanda é o nude da Nanda, da Dani, Nanda. O nude da Stephanie é o nude da Stephanie. Nude é a cor da tua. Por que você está me olhando com essa cara de ranço? Já pegou ranço de mim? O nude é a cor da tua pele. Se você veste uma roupa toda clara e um sapatão preto, você diminui 10 centímetros. Porque tem que ser alongado. Amém? Então, esses são truques. Mas, Patrícia, eu não ligo para essas coisas, não. Sou uma mulher muito espiritual. Cuidado. Para você não ir numa loja e ver um vestido, coisa mais linda. Aí você olha para o vestido e fala assim, uau, eu quero esse trem. Tá na manequim dessa finura o vestido. A manequim das lojas é 36, não sei se você sabe, só para dizer. Aí você olha para o vestido e fala, amadinha, pega um desse 44 para mim. Aí ela fala assim, amor, aqui tudo é tamanho único. Corre que é laço. Tamanho único não é para crente, não. Imagina eu com tamanho único, Dani. Vou chegar na igreja como? Vou até fazer aqui, ó. A paz do Senhor. Embalada a vácuo. Então, se você não quer ser uma cristã que leve alguém a tropeçar, ainda que sem intenção, você precisa fazer as escolhas certas. E isso não tem a ver com usar calça ou usar saia. Você respeita lá o uso, o costume, tudo que tem na sua igreja. Mas aqui no livro está para todos os tipos, todos os estilos. Amém? Aqui também você vai encontrar QR Codes. Por que eu coloquei QR Codes num livro? Isso aqui é sensacional. Porque você vai acessar conteúdo meu aqui enquanto você lê. O conteúdo tem a ver com a ministração, com a leitura, ok? E no final, então, temos 7 dias de desafio. O que tem nesses desafios aqui? Tem o que vocês mais me pedem. Oração da madrugada, jejum e a oração do espelho. Cada dia você vai aprender uma dessas coisas. São 7, eu só estou falando 3. Amém? Eu trouxe alguns livros, depois no final eu vou fotografar, eu vou autografar todos. Stephanie, você já tem? Dani, você tem? Então esse aqui é para você, de presente. Não que você precise, que você está chiquíssima,
mas o livro é uma bênção. Amém? O livro trata de outros assuntos, não só roupa, então eu sei que vai ser bênção. Vamos lá então. Hoje, como eu disse, no final eu tento concluir um pouquinho o testemunho, mas hoje, como eu disse, o Senhor tem transformado o meu ministério. Eu comecei falando sobre vestimenta, aí o Senhor me levou a orar pelas mulheres, eu comecei a orar pelas mulheres e as coisas iam acontecendo, mulheres não paravam em pé, gente vomitando daqui, demônio sendo expulso ali, um fogo começou a cair, talvez quem olha pensa, essa mulher... Não, eu nem imaginava aonde Deus estava me levando. Só que o fato de eu orar de madrugada, eu tinha tanta fome, tanta busca, que refletia quando eu ministrava. E um dia eu fui ministrar sobre vestimenta, no final o Espírito Santo falou muito forte, você vai orar por todas elas, porque quando eu unjo a tua cabeça com óleo, o teu cálice tem que transbordar, senão eu paro de encher. E aí eu fiquei intrigada com isso, porque eu ouvi isso. E eu comecei toda a madrugada a me ajoelhar para orar, e eu ouvi a mesma frase, Patrícia, Patrícia, hoje eu unjo a tua cabeça com óleo, para o teu cálice transbordar. O dia que você parar de transbordar, vai parar de encher. E eu comecei a receber um ímpeto dentro de mim, de aonde eu for orar por todas as mulheres que quisessem. Todas. Claro que tem lugares que eu vou que hoje tem 7.000 pessoas, é impossível. Mas o máximo que eu posso, eu oro. E com isso, o meu ministério começou a tomar uma outra proporção. Aonde eu pisava, eu recebia uma palavra. Aonde eu pisava, eu recebia uma unção. Aonde eu ia, a palavra era a mesma. Que o Senhor ia me usar como um dínamo, como uma condutora da unção dEle. Se eu continuasse pregando o que eu prego. Ele me disse, se você se mantiver pregando o que você prega, na minha verdade, eu vou curar mulheres por onde você passar. E hoje, é muito comum aonde eu vou, as pessoas me perguntarem assim, ou muitas chegarem, recebi mensagem hoje mesmo, eu vou estar no culto, por favor, transfere a tua unção para mim. Isso é uma frase que eu escuto muito, e eu creio na transferência de unção. Assim como eu creio na transferência de mantos, eu creio. Só que existe algo que nós precisamos saber. A unção, ela pode ser sim transferida. Pode. Mas o que não pode ser transferido é o processo. O processo, ele é individual e intransferível. Então, nós precisamos ter a consciência de que, por mais que a gente queira derramar a unção sobre todos, só receberão de fato os que estiverem no propósito de viver o processo de Deus. E é sobre isso que vamos falar. Hoje a gente precisa entender sobre o que é a unção. E como eu já preguei outras vezes aqui sobre vestimenta, eu precisava falar sobre esse assunto com vocês. Claro que a gente vai falar sobre muitas coisas. Mas como existe uma necessidade, uma fome, e eu sei que ninguém veio aqui para ver a Patrícia. Eu sei que ninguém veio aqui numa segunda-feira para ouvir uma mulher falar sobre comportamento ou conhecer alguém da internet. Eu tenho certeza absoluta que você que veio aqui hoje, você está com fome, você está com sede, você está com desespero de sobrenatural. Você quer saber o que é isso que as pessoas sentem, porque talvez nunca sentiu. E eu preciso que você entenda algo. Todas as vezes que a gente fala de unção, não existirá unção sem esmagamento. Pode voltar lá no primeiro mesmo, por favor. Não existe, minha irmã. Não existe nenhum servo de Deus hoje, muito usado por Ele, que não tenha sido rejeitado. Se você está aqui, que como eu, foi rejeitada, pode ter certeza que você está na fila assim, ó, à frente de outras pessoas na unção. Porque a rejeição, ela gera unção. Só que nós, quando não temos esse conhecimento, a gente fica se perguntando assim, Senhor, qual é meu chamado? Por que eu nasci? Deus, o que acontece na minha vida que sempre sou eu? De novo eu doente com depressão. De novo eu
rejeitada. De novo eu no terceiro relacionamento que não deu certo. De novo eu. Ou então, Senhor, por que eu fui escolhida para não ser mãe? Ou por que eu sou mãe de uma criança especial? São tantos questionamentos que a gente faz para Deus. E o fato é que o que nós deveríamos fazer é uma outra pergunta. A pergunta que Deus quer que a gente faça é: por que não eu? Por que não você? A rejeitada. Por que não você? Pare e pensa nisso. Por que não você, mãe de um autista? Por que não você, a mulher que infelizmente ainda não conseguiu gerar? Sabe, a gente tem que entender que para tudo nessa vida tem um propósito. E isso não é jargão, isso é verdade. Por que não você, se através desse esmagamento que te fere tanto, você está gerando azeite? E esse azeite gerado transforma vidas. Nós vivemos em questionamentos constantes. Vivemos nos comparando com outras pessoas. Vivemos querendo viver aquilo que os outros vivem. E nos comparamos, porque infelizmente a internet está aí. E é muito difícil. Só que a pergunta do Senhor hoje para você é: por que não você? Se você vai desenvolver um lindo ministério com isso. Oh, Espírito Santo te trouxe aqui hoje, filha, porque você precisava ouvir isso. Traz ela aqui para mim. Espírito Santo, vem alguém aqui com ela. Em nome de Jesus. Abraça ela, minha irmã. Nós não entendemos o porquê, mas o Espírito Santo quer que você gere azeite com cada uma das tuas dores. E aqui em Joel diz, Joel 2:28, presta muita atenção nisso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. A pergunta que eu te faço é: depois do quê? E há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse depois é o que nos falta para viver o avivamento. Esse depois é o que está faltando na nossa vida para que a gente tenha as igrejas cheias de gente cheia do Espírito Santo. Porque antes dele derramar, existe requisito para unção. Existe requisito para poder. Existe requisito até para ele te ouvir. Só que muitos não pregam isso. Muitos pregam que ele só vê o coração, que ele é teu amigo, e quanto mais rico você for, mais com você ele está. Hoje a gente escuta cada barbaridade, de que eu tenho Ferrari porque ele é comigo. Sabe o que eu tenho aprendido? Que quem recebe mesmo a glória de Deus, quem carrega a presença dele, não consegue nunca olhar e dizer: Senhor, nós, amigo. Isso a gente faz pela unção que nos capacita, que nos empodera.
Mas a glória dele, a primeira coisa que a glória de Deus faz, quando ela desce no ambiente, quando a nuvem muda, quando tudo se transforma, é jogar o teu joelho para o chão. Por isso que muitas não param em pé e as pessoas falam, deve ser demônio. Ah, me poupa. Demônio, você grita, entorta a mão. A glória de Deus, quando se manifesta, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Você não sabe nem para que lado que você vai. Porque é impossível você se manter em pé com o peso da glória. É impossível. Só que nós vivemos um evangelho onde todo mundo quer mostrar que tem a presença pelo status, pela maneira que se veste, pela oratória, pela postura. E eu tenho visto grandes líderes, mulheres que eu me inspirava, que se perderam pelo status. Hoje você vê que ela continua pregando o mesmo protocolo, tudo continua igual, mas não tem presença. E a gente sem a presença, a gente não é nada. E há de ser que depois eu derramarei. Depois do quê? Passa o slide. Joel 2,12. É antes daquilo. Agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Aí, depois disso, eu derramarei do meu espírito. Agora pensa comigo. Como que faz, Patrícia? Como que eu vou fazer para ter o meu coração totalmente do Senhor? Como que eu faço para ter esse coração? Já está escrito ali, mas a gente não faz mais. Com jejum, com pranto, com choro. Como é que a gente converte o coração? Humilhação, renúncia. Eu vou renunciar ao meu sono para acordar 4:30 da manhã, para orar até 6, me levantar e ir trabalhar direto, que é o que eu fiz durante 20 anos. Eu vou renunciar à minha fome. Vou jejuar. Vou pegar um dia da semana para ser o dia do meu jejum. Ah, mas tem uma coisa que vale muito mais que tudo isso. A renúncia do eu. A renúncia do eu. Porque o coração é um eu gigante dentro de você. O coração é o teu eu. É aquele que domina as tuas emoções. Só que a palavra diz que ele é enganoso. E muitas pessoas chegam em mim dizendo, olha, o dia que o Espírito Santo falar no meu coração que eu tenho que deixar de usar biquíni e fio dental, eu te escuto. Se o desejo dela for usar biquíni e fio dental, o coração dela vai dizer que está tudo bem ela usar biquíni e fio dental. A maior renúncia que temos que fazer é com o nosso eu. Me diz uma coisa, minha irmã. Quem é você quando o sangue sobe e você quer tacar esta manca na cabeça do marido? Ou quando alguém te faz alguma injustiça? Ou quando alguém coloca um comentário que você não gosta na internet? Quem somos nós diante de injustiças? Diante de situações em que nos ferem? Porque aí é que a gente mostra o nosso eu. Não há justiça própria em quem tem o coração rendido ao Senhor. Presta atenção, não há. Não tem essa, eu falo mesmo, eu sou colérica. Bateu, levou. E outra, ser crente não é ser capacho, não é ser tonta. Eu sou instruída. Você vai continuar sendo crente, mas não cheia da presença. A presença te ensina a ser humilde. A presença te ensina a ser mansa. A presença te ensina a ser submissa. A presença te coloca com o coração total voltado a Ele. Imagina o teu coração sendo entregue para o Senhor e Ele olhando. Será que Ele vai receber? Será que o coração está peludo, precisando de uma depilação a laser? Porque renúncia do eu gera azeite.
Quando eu esmago a minha carne, quando alguém bate na minha face, e eu falo assim, minha irmã, tá tudo bem. Se você precisar bater na outra, eu te dou. Porque a gente fala as coisas, a gente quer viver um evangelho, mas que a gente não cumpre. A gente fala, eu sou filha de Cristo. Eu sou filha de Jesus, Ele é meu Pai. Jesus lavou os pés do traidor dele. Você, quando alguém te trai, na melhor das hipóteses, você vira as costas e abandona. Mas você sabia que quando você esmaga o teu eu, principalmente quando você entende o princípio da humilhação, você gera o azeite mais genuíno que existe. O azeite pode ser gerado então pela renúncia do sono, pela renúncia da fome, pela renúncia do seu eu. E quando a gente fala de eu, de ego, eu vou pra praia de short? Você tá doida? Praia é lugar disso? Que vergonha que vão pensar de mim. Eu vou pra academia de camiseta? Você tá doida? Eu morro de calor. Eu vou ser submissa a esse homem que eu trabalho o dia inteiro e ele fica jogando videogame porque não arruma emprego? Eu? Não. Aí daqui tá falando, ó, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Depois que a igreja tiver um coração totalmente voltado a mim. É simples. Eu não prego nada de diferente. Eu prego apenas o que está na palavra de Deus. Em seus passos, o que Jesus faria? Só que a gente se esquece. Estão nos vendendo o evangelho de que você pode fazer muitas coisas que Jesus não faria. E aí tudo bem. De repente o que eu estou falando aqui, para você que não quer ministério, para você que não quer nada, você gosta apenas de vir e está tudo bem. É algo assim, ai, que absurdo. Eu acredito no Jesus que morreu na cruz, pagou por tudo e eu sou livre. Eu sou livre. Por isso eu uso cropped. Talvez está tudo bem. Só que essa palavra não é para aquelas que estão sentadas. É para aquelas que estão sendo picadas pelo chamado. O Senhor tem despertado fome. E eu costumo comparar, no meu livro eu falo isso, essa fome com um miquim, um carrapato no bumbum. Você está aqui, você leva a chapuletada, o chamado queima mais forte, você troca de lugar. Mas você quer viver o chamado. Porque o chamado ninguém escolhe, você é escolhido por Deus para vivê-lo. Você acha mesmo que na situação em que eu me encontrava, eu ia escolher isso? Ser bombardeada pela internet o dia inteiro. Receber comentários terríveis, ameaças. Mas primeiro a gente tem que entender que existe requisito para ser cheia do fogo. E se você quer essa unção, comece a pensar primeiro, em meus passos, Jesus faria o que eu estou fazendo com essa pessoa? Minha irmã, uma das coisas que seca, e pela minha experiência, apesar do pouco tempo, mas eu lido com muitas mulheres, eu posso afirmar para você. Uma das coisas que seca a unção, seca o fluir, seca a intimidade. Você tinha tanto fogo, tanto desejo, de repente você fala, acabou tudo. O que está acontecendo comigo? É a falta de perdão. Minha irmã, se você está aqui hoje e está sonegando perdão para alguém, eu posso te afirmar que você pode estar cantando e achando que está exalando um aroma suave e ele está assim, ó. Está fedido demais isso. Porque pensa comigo, está doendo em você. Eu sei que está doendo. E aí as pessoas dizem assim, Jesus te ama, Ele vai consolar a tua dor. Tá bom. Só que Jesus morreu para que você ouvisse isso. Jesus morreu na cruz para que você fosse perdoado e estivesse aqui. Então por que você acha que você é a última bolacha do pacote para não perdoar alguém se Cristo morreu por você?
Só que nós, muitas vezes, passamos por cima de situações e pensamos assim: não, eu não perdoo, eu vou virar essa página, não procure essa pessoa e acabou. Não adianta. Ministério de unção, ministério de poder, você ser uma mulher cheia, eu não estou dizendo que é nem para poder exercer isso, é para você. Quer ser curada, quer ser transformada, quer fazer diferença na vida dos teus filhos, do teu marido? Entenda uma coisa, você vai precisar passar pela humilhação. Não tem outra conversa. Pode passar o slide. Quando a gente fala sobre avivamento, avivamento está aqui, é isso aqui. Quando alguém te perguntar assim, viu, o que é avivamento? 2 Crônicas 7,14, acabou. Isso o Senhor estampou na minha cara uma madrugada que eu fiquei assim, ó. Muitos se falam de avivamento, filha, mas avivamento não é nada disso. Avivamento não é movimento, avivamento não são gritos, não são pulos, não são rodopios. Avivamento não é o que a gente tem visto. Avivamento é arrependimento. É você ter noção de que você está muito longe do caminho, apesar de estar aqui dentro. Aqui está dizendo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é esse povo que chama pelo nome de Deus? A igreja. Então está aqui, se a igreja que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, esse então tem a mesma conotação de há de ser que depois. Isso nos mostra que até para ser ouvido a tua oração e ser perdoada, você precisa entender os princípios da palavra de Deus. Princípios que a tua avó sabe, a tua mãe sabe, os antepassados viviam, que é da igreja primitiva. Só que estão perdidos no meio de um crescimento tão grande da igreja, mas também de um risco muito grande de se perder na verdade. Aqui está dizendo, então eu ouvirei dos céus, então, depois disso tudo eu ouço, depois disso tudo eu perdoo, depois disso tudo eu saro a terra. A palavra de Deus não muda. E eu estou aqui para dizer para você que todo o lixo que você carrega, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo isso, hoje, se você quiser, Ele transforma em azeite. Sabe, pode passar o slide. Eu sempre falo um pouco sobre, pode passar tudo isso. Pode passar. Pode passar mais um. Eu sempre falo nas minhas pregações um pouco sobre espírito, alma e corpo. Todos nós sabemos disso. Mas eu quero que você clareie um pouquinho mais hoje de uma coisa aqui. Nós, aqui está dizendo bem isso, ó. Espírito, alma e corpo plenamente conservados, irrepreensíveis até que Ele venha. Essa é a nossa obrigação. Amém? Até que Jesus volte, a gente precisa nos santificar em tudo. 3 áreas da nossa vida. Mas a gente não pensa muito nessas áreas separadas, porque está tudo dentro da gente. Mas eu quero explicar rapidamente uma coisa aqui. Pode passar o slide. Nós somos isso daqui, espírito, alma e corpo. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos o Espírito Santo em nós. Quem aqui já entregou a vida a Cristo, confessou Jesus? Todo mundo que está aqui. Então você recebeu no ato da tua confissão de Jesus o Espírito Santo em você, ok? Então todo mundo que está aqui, que já entregou a vida a Cristo, tem o Espírito Santo em você. Ter o Espírito Santo em você é ser salvo, é ser constrangido, é você ter a presença te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É você ter a possibilidade de desenvolver o fruto do Espírito, que são 9 gomos. E você precisa desenvolvê-lo. Isso é você ter o Espírito Santo em você. Só que o Espírito Santo em você
não é o Espírito que vem sobre você. Revestimento de poder não vem quando a gente entrega a vida a Cristo. Revestimento de poder vem depois. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder vem depois. E é sobre esse poder que tantos nós precisamos e buscamos, que você precisa entender um pouquinho do que sabota isso. Porque eu recebo o Espírito Santo em mim para me policiar, para me ensinar na caminhada, para me ajudar, para me exortar, dentro de uma casca, que é o meu corpo. Só que você imagine algo. Eu estou aqui com o meu corpo, eu recebo a presença do Espírito Santo, só que eu tenho uma alma aí dentro. E o grande problema dessa geração é que a alma, se você não entendê-la, ela te sabota. Quando a gente entende o que é o Espírito Santo, a gente entende que ele tem poder, ok? Coloque uma coisa na tua cabecinha. O Espírito Santo é o que há de mais poderoso no universo. Nada é mais poderoso do que ele. Nada. Todo poder há nele, toda saúde há nele, toda riqueza há nele, tudo está nele. E o Senhor nos deixou ele nesse tempo. Ele mora em você. Então, quando a gente fala, eu sou o templo do Espírito Santo, você carrega ele, ok? Então, se você carrega ele, me diz uma coisa. Se carregamos o que é santo, por que você está com depressão, pânico, ansiedade, pensando em se matar? Se ele está aí dentro. Porque eu disse, entregou a vida a Cristo, ele entrou em você. Se você carrega o Espírito Santo, por que você ainda mente de vez em quando? Eu tive que mentir para ganhar uma comissão maior. Por que conseguimos muitas vezes mentir? Caímos nos mesmos pecadinhos de estimação. Muitas mulheres me procuram com grande frequência porque estão viciadas na pornografia e muitas na masturbação. Crentes com ministério. Como é que conseguimos carregar a presença e ainda assim escorregarmos nos pecadinhos de estimação? Sempre o mesmo pecado. Se carregamos o que é santo, por que é tão difícil a gente validar outra mulher? Por que sente inveja da amiga só porque Deus está usando ela? Por que é tão difícil para algumas de nós olhar para alguém? Olha, muitas seguem blogueiras famosas. Curte tudo que aquela blogueira faz. Fica mandando mensaginha. Bajulando uma pessoa que nem sabe que você existe. Agora a irmãzinha da tua igreja começa a fazer provador. Começa a fazer bolo de pote. Aí ela faz uma página no Instagram. Você vê, mas não é capaz de curtir. Por que você não curte? Eu não vou validar ela. Ela vai achar que ela é importante. Sabe o que eu escutei esses dias? Alguém me disse assim, eu não curto mesmo, estou livrando ela da vaidade. Tudo aquilo que te ofende, te denuncia. Tudo que sai desse altar, que faz você fazer assim, ó, na verdade, está denunciando o que você carrega. Tudo aquilo que você vê no teu marido, o que você vê em alguém que você detesta, é porque você tem e você vê o espelho. Nós não conseguiríamos ver aquilo que não vivemos. Por isso que temos que tomar cuidado, porque tudo que nos ofende tem raiz de verdade, porque está nos denunciando. Carregamos o que é santo e ele está aqui dentro como um farol. Patrícia, como é que eu sei que é o Espírito Santo? É simples. É a voz da tua consciência. Aquela voz que faz você pensar, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? O Espírito Santo está todo o tempo falando conosco. E depois que eu aprendi o que é ter um relacionamento com Ele, eu até me espanto. Que estou fazendo alguma coisa, eu escuto, eu falo, não é possível que Ele está falando comigo sobre isso.
sobre uma simples louça. Mas Ele está com você. É a gente que não escuta. A gente precisa lapidar os nossos ouvidos para ouvi-lo, porque Ele está aí o tempo todo falando. Mas agora eu te pergunto, como é que pode carregarmos Ele e ainda assim cairmos nos pecadinhos ou estarmos doentes da alma? O que justifica isso? O que justifica é que Ele entrou em você o dia que você confessou Jesus, amém? Quem tem o Espírito Santo, ergue a mão. Quem não ergueu a mão é porque não fez ainda a oração de confissão a Cristo? Ou porque eu falei esse monte de pepino e você falou, eu acho que Ele foi embora de mim? Costuma acontecer isso. Quando eu falo que Ele é poderoso, a igreja toda, aleluia! Eu tenho e eu tenho. Na hora que eu falo, mas por que você está assim? Por que você pecou? Por que você caiu? Por que você mente? Por que tem inveja? Por que está com depressão? Por que você está doente? E aí eu pergunto de novo, quem tem o Espírito Santo? Deixa eu dizer algo para você. Você tem Ele, sim. E Ele está aí, sim. Mas o grande problema é que do dia que você confessou Jesus e Ele entrou aqui, em cima dele você colocou mágoa, ressentimento. Você colocou a culpa, você colocou a sensualidade, a imoralidade, a insubmissão, a falta de perdão, o pecadinho de estimação. Você foi colocando lixo em cima dele. E a única coisa que ele queria hoje era que você dissesse: eu vou tirar o lixo porque eu quero vê-lo fluir de novo. Sabe, é como se fosse uma voz dizendo: filha, vai tirando o lixo porque eu vou fluir de você. Eu passei 20 anos entupida de lixo. O dia que eu entendi que eu tinha que tirar o meu lixo para ele fluir, porque ele estava lá. Eu achava que eu não tinha ele. Ele estava lá. Só que ele não vai invadir um território que você não dá espaço para ele. Ele não pode concorrer com uma imoralidade que é toda semana você vai lá ver pornografia. Ele não vai concorrer para fazer, viu, olha para mim, olha para mim, olha para mim, não olha para essa tela, não olha para isso, não faça isso, ele não vai fazer isso. Você é que tem que escolher, porque existem dois gigantes verdadeiramente sobre isso. E quando a gente fala que a carne milita contra o espírito, você tem que entender que essa carne é alma. Alma é mente, vontade e emoção. Eu recebo quase todos os dias a confissão de adultério. Porque hoje o Senhor me fez uma figura de autoridade nesse assunto, então eu recebo líderes confessando. Inclusive adultério emocional. O que é isso, Patrícia? Quem aqui gosta de um doraminha? Não é pecado não, pode erguer a mão. Se você é uma mulher carente, se você é uma mulher que teve uma rejeição paterna, se você é uma mulher que casou achando que era casada com um príncipe e casou com um ogro, de repente você pensou assim: nossa, eu casei com um príncipe e descobriu que ele era um Shrek. E você tem uma carência afetiva. Você é a mulher que tem que tomar cuidado com dorama e séries turcas. Por quê? Porque você pode cair em adultério emocional. A psicanálise dá esse nome, adultério emocional. O que é isso? É o fato de eu assistir algo e começar a imaginar essa história, e quando meu marido chega em casa, que eu vejo a protuberância dele, eu comparo ele com o coreano chapado. Porque o dorama tem esse problema. O dorama, você fica lá 3 horas por dia vendo um coreano fino, elegante, ele anda com guarda-chuva no bolso. Vai que chove, né? A minha amada não pode se molhar. E aí você fica lá vendo esse homem, que se a mulher cair, ele já está no chão antes para catar ela. Tá todo mundo dando risada porque você assiste, né? E aí então chega o maridão. Aí o maridão tira a roupa do trabalho, coloca a bermuda mais horrorosa que ele tem, sem cueca. Aí o maridão chega na cozinha, dá aquela batida no bucho. Tá pronta a janta?
E você ficou 3 horas por dia vendo uma mulher de vestido rodado. Um homem todo lorde. Você vai olhar para o teu marido e vai falar: eu não quero mais isso, Senhor. Eu mereço um dorama, eu mereço um coreano, eu mereço casar com um príncipe, não um Shrek. Aí eu descobri que o Shrek, ele é príncipe também. Ele é um ogro príncipe. Ou seja, ele peida e arrota na cara da Fiona. Mas é príncipe. A maioria de nós tem Shrek em casa. Aí você vai ficar vendo esse trem, você vai estabelecer algo chamado comparação. E a comparação pode destruir o teu casamento. Eu recebo direto mulheres dizendo que vão pedir divórcio por conta disso. Ou cair em adultério. Cai em adultério porque ficou vendo um dorama. Aí desliga a televisão, vai pra academia. Isso é testemunho real que eu estou contando aqui. Ela contou pra mim: Patrícia, é verdade o que você prega. Eu vivi isso. Eu fiquei vendo uma série turca com o tal de um Can Yaman. Aí terminou essa série, eu fui pra academia. Na hora que eu cheguei na academia, o homem parecia com ele. Eu senti o cheiro do homem. Eu comecei a ficar bamba pensando: pega na minha cintura, pega na minha cintura, pega na minha cintura. É sério? Ela estava queimando. Porque ela assistiu um negócio e foi para a academia, estava na mente dela. Então, se você é carente, você vigia. Porque você pode cair em adultério emocional, que nada mais é o que Jesus já disse. Se você olhar e desejar, já era. E quantas de nós não apagamos a presença do Espírito Santo por uma série? Não estou dizendo, minha filha, que você vai ser uma beata. Que você vai ser uma mulher que não vai ver nada. Não, também não estou dizendo que você não pode se arrumar, ficar bonita, maquiar. Não, o que eu estou dizendo é que você não pode apagar o Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Faz isso entendendo que a tua alma quer dominar você. A tua alma quer dizer que você não é ninguém, que você é lixo, que você não vai viver o teu propósito, que não tem problema nenhum você receber elogios se o seu marido não fala. Seu marido não fala, ele que está dando legalidade, vai ser feliz. E isso tudo são estratégias que muitas vezes o inimigo das nossas almas faz. Porque você sabe disso. A alma, ela já guerreia com nós sozinha, pelas marcas que nos fizeram na vida. A gente já carrega marcas da vida para sempre. Porque nunca eu vou esquecer o que meu pai fez comigo. Você nunca vai esquecer o abuso que você sofreu. Você nunca vai esquecer a rejeição, o abandono, o estupro, não sei o que você passou. Não esquece. Com Cristo ou sem Cristo, não esquece. E a verdade que eu tenho que dizer para você é: não é mesmo para esquecer. Que valia tem você esquecer de algo que é o teu chamado, filha? Pelo amor de Deus, entenda isso. Não foi Deus que permitiu. Mas se aconteceu e hoje você está com Cristo, Ele quer que todas as suas dores se transformem no teu ministério. Você precisa entender isso. Você não pode pensar assim: mas Deus permitiu só para eu viver o chamado? Quer dizer então, Patrícia, que para eu ser como você, eu tenho que entender que eu vou ser humilhada o resto da vida? Claro que não. A palavra que eu trago aqui é: entenda o teu passado para transformar o lixo em azeite, para se reposicionar, para ser usada por Ele. Porque depois que Ele te enviar, depois que Ele te encher, depois que você escutar a doce e suave voz todos os dias, nada mais importa. Você não vai ouvir a voz do encardido. Pode passar o slide. Você não vai ouvir a voz do encardido. Eu recebi 2.000 mulheres de altar confessando pornografia. E todas elas, 98%, haviam sido abusadas. O abuso abriu um portal espiritual. O abuso abriu a legalidade dela sempre se sentir invadida, dela sempre se sentir menosprezada, e por isso ela precisava ver pornografia. 2.000 líderes. Hoje elas estão como eu, pregando, cantando, mas elas têm um passado. E esse passado, o que elas fizeram? Agora eu não quero mais saber quem eu era. Eu vou deixar ele para lá, porque eu sou nova criatura, eu vou seguir o meu caminho com Cristo. E aí o que acontece? Ela acha que apagou uma história.
Mas entenda uma coisa, as dores que te fizeram, se você não transformar elas em óleo, em unção, você está exatamente com uma ferida aberta dentro de você. E essa ferida aberta, ela junta mosca. Sabe quem é a mosca da tua alma? Passa o slide. A mosca da tua alma é Satanás. Satanás são os mosquitinhos que ficam rodeando você. Por isso que eu fico livre 5 meses sem pecar. De repente eu vou lá e caio no vômito. Eu fico bem sem mentir. Eu fico bem. De repente eu vou lá e volto ao vômito. Eu volto a fazer fofoca da liderança. Eu volto a falar mal da pastora. Eu volto a fazer coisas que eu não deveria fazer. Porque existe uma ferida aberta. E Satanás é o mosquitinho que vez ou outra vai sentar na tua ferida. Eu estou dizendo para você que você não vai esquecer nada do que te fizeram. Não vai. E o Senhor não quer que você esqueça. Ele quer apenas que você aprenda a lembrar sem dor. E não tenha nunca vergonha de dizer: olha da onde é que Ele me tirou. Hoje a gente vê grandes líderes que não têm coragem de falar o que eram. E eu sei que tudo que eu vivo hoje é porque eu aprendi que aonde o Senhor me colocar, eu tenho que dizer quem sou eu. Teve gente que o Senhor tirou das drogas, traficante, colocou na plataforma, canal do YouTube bombando, fama, prestígio. E ele nunca mais falou quem ele era, porque eu não posso perder a autoridade. Eles têm que me ver como santo, como ungido. Se você não tem coragem de contar o teu passado, ou pior ainda, se existe algo em você que você não tem coragem de contar para uma amiga, você pode ter certeza, isso está nas trevas. Se você faz algo que você não tem a coragem de contar para alguém, está escondido. Se ninguém visse que aqui embaixo tinha um copo, você saberia? Está no escuro. Quem é o pai da escuridão? Quem é o pai das trevas? O diabo. Então você tem que entender que ainda que você esteja na igreja, ainda que você seja líder, pastora, intercessora, profeta, missionária, não importa o título que o mundo te colocou. Entenda uma coisa, se há algo que te impede de contar que você está com depressão, que você está com pânico porque o teu ego não te permite, eu não vou contar porque eu tenho um grupo de mulheres que eu cuido, elas vão pensar que eu sou fraca. Se tem algo em você que você não tem coragem de expor à luz, eu não estou dizendo que é trazer para uma rede social igual eu trouxe, porque no meu caso foi preciso isso. Mas você precisa trazer à luz, porque quando você tira das trevas e traz à luz, as trevas somem. E o pai dela também. Nós não podemos mais brincar de ser crentes. Nós não podemos mais ser mornas. Pode passar o slide. Pode passar tudo isso aí, vai lá no final. Meu irmão, se puder, me acompanha. Eu não sou cantora igual a pastora Dani, mas eu quero cantar. Pode passar tudo isso daqui. Isso, deixa aí. Muitas vezes, a gente... Quantas vezes a gente canta que a veste está branca, mas ela está encardida? Mas você está cantando. Quantas vezes cantamos que a lamparina está acesa, mas ela já se apagou nessa decepção, nesse luto, na depressão, que do nada você era tão cheio do Espírito Santo e de repente você não consegue nem mais orar. Quantas vezes nós cantamos que só estamos esperando o barulho dos passos dele, mas se ele viesse hoje, nós não iríamos com ele. Minhas irmãs, entendam uma coisa, a palavra de Deus não diz que haviam 10 virgens e 7 foi escolhida. A palavra de Deus diz que haviam 10 que foram escolhidas e convidadas.
Mas espera aí, Patrícia. Se elas foram escolhidas é porque olharam para ela, viram valor nelas. Ou melhor, olharam aqui hoje e viram que haviam, 300 mulheres erguendo as mãos e adorando. Imagina o noivo chegar para o servo e falar: vai lá hoje em Jaguariúna, escolhe 10, porque eu vi que está todo mundo adorando. Ai, Senhor, mas qual é o critério? Não, eu vi. Elas estavam tudo pulando na hora do louvor. Pode escolher 10 aleatoriamente. E aí o noivo vem, o servo vem, desculpa, pega 10, vem você, vem você, vem você, vem você. Mas na hora H, 5 não entra. Peraí, mas não estava todo mundo junto? Não estava todo mundo adorando a Deus? As 10 não foram escolhidas para o casamento? Isso quer dizer, minha irmã, que não importa o título que você carrega, que não importa o culto que você frequenta, que não importa a posição que você tem, nem o dinheiro, nem o status. O que importa é se Ele te conhece. O que importa é se verdadeiramente você tem azeite na lamparina. Sabe, quando a gente está num culto, eu acredito que isso acontece aqui, acontece na igreja da Dani, acontece na tua igreja também. Quantas vezes nós estamos no culto e de repente a atmosfera muda? E a presença desce e o pastor não prega mais. Não dá. A glória desceu. Essa unção que desce num culto como esse é a unção do pavio. Presta atenção. A unção que vocês vão receber hoje aqui, a unção que algumas vão sentir, é a unção do pavio. O pavio tem prazo de validade, de duração. O pavio, ele fumega com a unção do altar. O pavio, ele se acende com a palavra. O pavio se acende com a visitação. Mas ele pode se apagar a hora que você chega em casa. O pavio pode apagar quando eu me dou conta da minha realidade, dos meus problemas, do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu passo, da crise de ansiedade. Aquelas virgens não entraram porque ela tinha apenas o suficiente para o pavio. Porque o que mantém um pavio aceso não é o que os outros veem. Não é a Patrícia pular, rodopiar, o pessoal cair, não. Isso aí não mantém pavio aceso, isso é o pavio acendido. O que mantém o pavio aceso é o azeite que é gerado por dentro. E o azeite gerado por dentro, ninguém vê. Não é para ser visto. Porque o que é gerado no secreto, Ele faz aparecer em público. Agora imagina, você não gera nada. O sono é muito forte. Eu não falo com Deus. Eu faço meu devocional. Eu leio, Senhor, obrigada pelo meu dia, amém. Amiga, me perdoe. Isso não é relacionamento. Você tem que ver o Espírito Santo como alguém que está em você todos os dias ao teu lado. Para com essa história de ser crente normal. Eu escutei essa semana, eu sou crente minimalista. Eu sou crente chique, eu oro em línguas, mas eu oro assim. Não existe crente normal. Existe crente frio. Porque na hora que o fogo te pega, não tem isso aqui não. Não tem escarpanzinho não. Na hora que o fogo pega, minha filha, você vê as câmeras, você fala, quem que é essa? O que aconteceu? Eu sou essa e eu vou ser para sempre e nunca ninguém vai roubar isso de mim. Eu sou aquela que se tiver que chegar na Dani e falar, Dani, me socorre, porque eu estou sendo intimidada, eu vou chegar. Não importa o título, não importa a posição. Eu sou aquela que tem o meu tapete consagrado. Eu sou aquela que na fazenda que eu viajo tenho a árvore consagrada. Eu sou aquela que coloca cadeira para o Senhor sentar. Eu sou aquela que estou com óleo ungido em tudo quanto é lugar. Eu unjo a cueca do marido, eu unjo a cabeça do filho, eu unjo o travesseiro, eu unjo o umbral de porta, eu unjo tudo. E cadê você? Mas Patrícia, eu não tenho esse despertamento. Hoje você vai ter em nome de Jesus.
Porque nós estamos em guerra. E a guerra é pela preservação da presença em você. O mundo está te entupindo de lixo. Você não pode deixar essa depressão, minha irmã. Tira da tua cabeça que depressão é coisa do diabo. Por favor, se alguma igreja, se algum líder foi capaz de dizer isso para você, eu vou dizer como neurocientista, como psicanalista, não existe depressão gerada pelo diabo. Mas o diabo se apodera da depressão. Entenda uma coisa, a depressão só se inicia por dois modos, orgânico e ambiental. Como que eu estou deprimida, Patrícia? Me ajuda, eu sou crente. Eu era do fogo, agora nem ajoelhar eu ajoelho mais. Possivelmente você, orgânico, está faltando vitamina, está entrando na menopausa, não fez reposição de nada, está faltando ferro, está faltando vida. Fez cirurgia de estômago, não repôs ferro, a redução. Está tomando Monjairo, o irmão Jairo, e não está tomando as vitaminas. Você não vai ter vontade de nada mesmo. Orgânico. Ambiental. Foi ferida, humilhada, rejeitada a vida toda. Foi abusada na infância. Vive caindo no mesmo pecado e se sentindo acusada. Passa 6 meses bem, canta no louvor, de repente vai lá ver pornografia de novo. O ambiente gera depressão. Patrícia, mas por que quando a gente vai orar por uma pessoa deprimida, ela pode manifestar demônio? Claro que pode. Quem aqui já encheu o caneco alguma vez na vida e ficou bêbada? Nossa, que igreja de santos, né? Tô chocada. Eu acabei de dizer que você tem que aprender a arrancar a tua máscara e dizer quem é você. Aí eu pergunto, quem aqui já tomou um porre? Quase que eu vi o céu descer. Dani, você já ficou bêbada, Dani? Amém, olha que maravilha. Por isso que Deus usa, tá vendo? Dani, me diz uma coisa. Quando você ficava bêbada, você tinha controle sobre você? Nenhum. O que é então uma mulher com a alma doente? Sem ajuda terapêutica, sem ajuda médica, sem ajuda medicamentosa. Ela é uma alma sem governo. Alma sem governo tem um dono, Satanás. Porque tudo que ele mais quer é roubar a tua adoração, é roubar o teu papel de filha, é roubar a tua identidade. Assim como meu pai tinha um transtorno, era doente, mas tinha uma legião de demônios, porque era tão rico, tão rico, tão rico. Tinha até avião. Ninguém pode saber. Eu não me cuido. Ele era cheio de demônio. Por quê? Porque a doença, ela vem por esses dois tipos de coisas que eu disse. Mas Satanás se apropria quando alguém diz para você, jejua e ora que passa. Quem aqui já escutou isso? Quem aqui já escutou no momento de pânico e ansiedade que foi se aconselhar com alguém e ouviu, irmã, tá faltando oração, hein? Tá faltando jejum, hein? Me diz uma coisa, quem está com pânico consegue orar? Quem está com ansiedade consegue jejuar? Não. Então que espécie de crente somos nós? Que dizemos para alguém se curar sozinho, sem ajudar? Não. Entenda uma coisa, não importa a dor que você carregue, o Espírito Santo que está em você pode te encher da presença dele de uma maneira que você não sinta mais, mas que você se lembre de onde ele te tirou. Você vai olhar e vai dizer, olha, eu era a filha do esquizofrênico, mas por causa disso que ele me colocou aqui. Você não pode ter vergonha de dizer. Esses dias eu fui pregar numa igreja. Primeira coisa que a pastora me falou, uma igreja de 2.000 membros em São Paulo. Ela me viu, uma mulher linda, chiquíssima, Dani. Ela me disse, você sabia que eu era garota de programa assim como elas lá? E apontou a esquina. Agora me diz uma coisa. Ela está com essa igreja há 7 ou 8 anos. A igreja tem 2.000 membros. Quem são os membros da igreja dela? O marido dela era ex-traficante. A igreja dela tem 2.000 convertidos de prostituição e de drogas. O quão isso vale para Deus?
E se de repente, quando Deus soprou o nome deles, porque eles são famosos, eles dissessem, não, agora eu vou vender mentoria. Agora eu vou ser coaching. Agora eu vou pregar apenas como crescer na igreja. Agora eu vou ensinar a ter uma igreja grande e próspera. Mas infelizmente é o que acontece. Eles abriram a igreja e todo mundo que ia, eles iam lá e diziam, olha, eu era igual você. Vem fazer uma visita. E uma foi falando para outra. Todo mundo queria ir para a igreja conhecer a ex-garota de programa que hoje é pastora. Mas você tem vergonha de contar até pro teu marido que você foi abusada. E o casamento é uma droga. É fria, não sente nada. O coitado acha que você não ama ele. Ele acha que você não ama ele. E você nunca contou para ele. Amor, eu tenho problema porque eu fui abusada. Você não tem coragem de contar para tua amiga, para tua pastora, para alguém o que você era, porque você quer ter um cargo. Não, se eu contar o que eu fazia, ela não deixa eu cantar. Do que adianta você usar uma máscara? Você tem que mostrar de onde ele te tirou. E o nível, pode passar mais um, e o nível de esmagamento é tão grande, mas entenda uma coisa, o nível de esmagamento é grande até você transformar o óleo, transformar a humilhação em óleo. Quando você conseguir fazer isso, ele sopra o teu nome, ele te posiciona, ele coloca pessoas para você orar onde você está. Quando eu era rejeitada, porque o Senhor foi me dando tanta unção, que a unção começou a incomodar líderes. Eu estava numa igreja, a pastora me perseguia. Por quê? A unção que ela carrega é forte, mas quem manda aqui sou eu. Então entre eu e ela tem que sentar. Não me davam oportunidade porque eu tinha unção. Como é que pode uma igreja dispensar alguém que vive de joelho? Não estou falando que eu vivo, mas estou dando um exemplo. Uma irmã do coque, cheia de poder, cheia de unção. Não, vão achar que ela é mais poderosa que eu. Que mundo é esse? Quantas vezes eu fui rejeitada só porque eu tinha um clipe no YouTube? As igrejas não queriam me dar oportunidade no louvor. Não, ela quer pegar o nosso lugar. Quando não tinha mais para onde eu correr. Eu fui tão humilhada que eu comecei a desenvolver pânico. Porque eu falei, Senhor, aonde que eu vou? Eu saí de uma igreja de 2.000 membros. Fui para uma igreja de 90 membros. 89. E eu achando que nessa igreja de 89 membros eu seria usada. E eu caí na mão de uma líder narcisista. De uma mulher que se tornou eu, ficou loira, copiou as minhas roupas, arrancava brinco da minha orelha dizendo assim, ó, Deus mandou você me dar. Rasgou a minha orelha. Uma mulher que queria que eu chamasse ela de mãe. E que dizia, eu estou te protegendo, filha, de você ficar louca igual seu pai. Ela usou tudo que eu disse para ela no momento de angústia. Tudo que eu entreguei para ela, pastora, por favor, eu quero ser usada, eu estou queimando. Sabe para quem que eu pregava? Sabe quem que caía quando eu orava? O Caverninha, quem conhece? Quem é de Americana aqui? Tem alguém de Americana aí? Você conhece o Caverna? Você não conhece o Caverninha? É o maior bêbado da cidade, ele deve ter uns 60 anos, ele continua bêbado. O Caverna cruzava, trabalhava na Cassiumara, vendia calcinha, antes de ir para a prefeitura. O Caverna atravessava a rua, Dani, bêbado, cirrose, uma barriga desse tamanho. Ô loirinha, põe a mão na minha cabeça. E chorava. Eu estava tão cheia daquilo que eu buscava, porque eu comecei a buscar tanto para me sentir menos lixo. Eu estudei para me sentir menos lixo. Eu gravei clipe para me sentir menos lixo. Eu fiz tudo que o dinheiro podia pagar para me sentir menos lixo. E aí eu descobri a oração da madrugada e eu descobri a presença do Espírito Santo. E aí eu comecei a ficar louca por Ele. Por isso é que eu digo, as pessoas falam assim. Tem uma amiga minha que fala que tinha dia que eu chegava na Cassiumara, elas achavam que eu ia ser um anjo. Porque eu falava coisa nada a ver. Porque eu sou muito intensa. Só que a mesma intensidade que eu tenho para a busca, eu tinha para me sentir um rato. Eu tinha para me menosprezar. Eu me achava nada. E eu tinha muito medo de ficar louca igual meu pai. E aquela mulher começou a dizer isso. Não, você não ora mais para ninguém aqui. Porque senão o Senhor mandou te guardar, senão você vai ficar louca.
E eu acreditei nela. Patrícia, quantos anos você tinha? Mais de 40. Patrícia, você já era psicanalista, neurocientista? Como é que você caiu na mão de uma narcisista? Eu tinha uma ferida aberta. Eu era dependente emocional. Tudo que falavam, eu acreditava porque eu não tinha valor nenhum. Eu me sentia um lixo. E eu fui colocando uma máscara de crente. E comecei a ir na internet falar sobre alma, usando o quê? Eu já era conhecida como doutora na prefeitura, trabalhava com autistas. Comecei a fazer um trabalho no Instagram, falando sobre alma. 15 mil seguidores, eu pregando aquilo que eu não vivia. Crises de ansiedade, rejeitada, me sentindo um lixo, mas lá no Instagram, maravilhosa. Você precisa disso. E aí, quando não tinha mais nada de mim, eu não consigo contar todo o testemunho aqui, mas depois você vai ter o livro, você vai ler. Quando não tinha mais nada de mim, quando eu resolvi falar para o Senhor, obrigada porque o Senhor me enganou e eu achei que eu pudesse ser usada. Fazia 20 anos, naquele dia, em que aquela mulher chegou em mim e disse: o Senhor não vai te usar nunca. Esquece isso. E eu saí daquela igreja com meus 2 filhos e meu marido, fui para casa, peguei meu tapete consagrado. Só que ao invés de eu ajoelhar no tapete, eu dei um chute no tapete. E eu comecei a aplaudir ao Senhor zombando dele. Eu comecei a dizer para ele que ele havia me enganado. Que é óbvio que eu nunca seria ninguém. Só que para ajudar, a minha alma estava gritando. Eu estava com raiva de ter entregado a minha juventude. Eu tinha só 23 anos quando a promessa veio. Eu estava com 45. Quando eu escutei que ele nunca me usaria, porque estaria me protegendo de não ficar louco igual meu pai. E nesse momento de fúria eu escutei uma risada no quarto. Uma risada bem assombrosa. E uma voz que dizia: por que você achou que ele te usaria? Filha do esquizofrênico. E nesse momento, você pode estar se perguntando: mas peraí, você não orava? Você não jejuava? Você não estava 20 anos na igreja? Por que Satanás tinha esse poder de falar com você? Os anjos não estavam ao teu redor, te protegendo? Eu tinha uma ferida aberta que dava legalidade. Se você está aí hoje e não perdoou alguém, tem legalidade. Se você está aí hoje com algo não confessado, como a culpa por um adultério ou culpa de uma fofoca, eu não sei o que você carrega. Há legalidade. Se você escorrega nos mesmos pecados, há legalidade. Eu tinha uma ferida gigantesca que eu cobria com uma máscara de crente, de capacitada, de pós-graduada. Mas o reino espiritual não tem brincadeira. Eu dava legalidade para Satanás falar no meu ouvido que eu não seria ninguém. Por isso que qualquer um poderia abusar de mim. Porque eu me achava um rato. Qualquer um. Só que nesse dia o Senhor me deu uma chave. Ele disse: eu prometi e eu posso cumprir se você arrancar a tua máscara de crente. Vai para a internet e diz quem é você. Porque eu tenho um povo aguardando com grande expectativa a manifestação dos verdadeiros, dos filhos, dos que têm identidade, daqueles que desejam sim a minha presença, desejam sim ser usados, mas não com máscaras. Diz quem é você. Não deixa ninguém mais te chantagear.
dizendo: olha, vai ficar louca, igual seu pai diz. Eu sou filha do esquizofrênico. Eu sou uma mentira. Eu sou uma farsa. Eu fiz xixi na cama até 15 anos com medo de ser abusada. Eu quase destruí o meu casamento. Eu era tóxica, chata, insubmissa. Diz. E se prepara, porque eu vou trazer mulheres de altar que não conseguem arrancar a máscara para você curar. E depois esse vídeo começou. 3.000 mulheres por dia. Em 6 meses eram 100.000. Em um ano, 500.000. Mas quem eram essas pessoas? A grande maioria. Mulheres com um chamado lindo. Dons lindos. Mas com feridas, com mágoas, com sentimentos do passado, que não foram curados apenas porque entregaram a vida a Cristo. Porque a palavra de Deus diz: não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Mas ninguém tinha a mente renovada, porque ninguém estava querendo a metanoia, que é a mente de Cristo. Renovação da mente é você não pensar o que você quer, é você pensar o que Ele quer. A palavra de Deus não diz para você: ama quem te ama. Ela diz: eu quero que você ama quem te persegue. Eu quero que você perdoa quem te rejeitou. Eu quero que você abraça quem te despreza. Será que você está pronta para entregar o coração? Por que diz com jejum, com pranto e com choro? Porque é impossível você mexer no teu lixo para transformar ele em unção sem pranto. Ah, como dói eu cavucar e tirar de lá a lembrança do meu abuso. Ah, como dói eu ter que perdoar essa pessoa. Eu não vou fazer isso. Vai mandar um WhatsApp hoje. Não vai precisar comer no mesmo prato, mas vai precisar. Você vai precisar mostrar para o Senhor: por amor a ti eu me humilho. Por amor a ti eu me calo. Por amor a ti e pela fome da tua presença, eu vou lutar contra a minha carne. Você está preparada para transformar os seus lixos em unção? Você está preparada para que hoje o teu coração, quem sabe, pelo menos por esse minuto, esteja íntegro para receber o avivamento? Sonda o teu coração. Vê se há em ti algum caminho mau. Se coloque de pé. Ser crente, ser cristão, qualquer um é. Qualquer um vai para a internet dizendo: sou cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, signo de touro. E a foto dela tá assim, ó. Dizer que é crente, dizer que é cristã, qualquer uma diz. Ter dons, muitos têm, porque os dons são irrevogáveis. Dom dado não será retirado. Ter uma boa oratória, vestir um blazer, saber falar aqui em cima, hoje tem aula para isso. Você aprende. Agora, e a presença? E a presença que só vem com um coração quebrantado e contrito. E a presença que só vem quando você esmaga o teu ego e diz: Senhor, hoje eu te entrego toda a minha dor. E eu vou pagar para ver se o Senhor vai transformar isso em unção. Eu quero ver. Eu fiz isso.
Eu comecei a entregar meu lixo, ele ia me enchendo de poder. Eu entregava mais um lixo, ele me enchia de unção, porque é assim que funciona. Para cada nível de renúncia, há uma unção. E a unção que você vai receber aqui hoje, lembre-se, é a unção do pavio. Quem vai gerar o azeite interno é você. Para manter isso aceso e nunca se apagar. Feche os seus olhos, repita comigo essa oração. Eu renuncio tudo aquilo que me separa. Bem alto, eu quero ouvir tua voz, da unção. Eu renuncio à imoralidade, à insubmissão, à manipulação, à sensualidade, à mentira, à inveja, à culpa, o medo, à timidez. Eu renuncio o transtorno emocional, a depressão, o pânico, a ansiedade. Eu renuncio, Pai, tudo aquilo que me separa da unção. E eu te peço, Espírito Santo, me encha com teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração. Presta atenção no que eu vou dizer. Tudo que acontecer aqui hoje, não é porque a Patrícia veio aqui. Tudo que acontecer aqui hoje, é porque você ouviu uma palavra que te fez entender. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz. Vocês sabem cantar essa? A igreja canta. Tira. Joga minha. Você entendeu isso que você cantou? A tua graça joga a minha carne ao chão. Hoje eu quero que você se olhe e diga: Senhor, ai de mim! Ai de mim que tenho lábios impuros! Ai de mim que faço fofoca! Ai de mim que levanto contenda! Ai de mim, Senhor! Ai de mim que sou pedra de tropeço, que gosto de ser cobiçada, que gosto que os homens me olhem. Ai de mim, Senhor, que sou uma esposa rixosa, que sou uma mãe ríspida. Ai de mim, Senhor, que não consigo mais orar, que não consigo mais perdoar. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, que só tenho buscado os prazeres dessa terra, que não tenho tido tempo de falar contigo. Ai de mim, Senhor, que tenho fingido o que não vivo, que tenho escorregado no pecado da imoralidade, que estou prestes a cair. Eu preciso que você entenda que esse ai tem que sair de você hoje. Porque é somente Ele que vai fazer você receber uma unção que nunca recebeu. Aquilo que você espera sentir. Aquilo que você fala: Senhor, eu quero sentir o que essas pessoas sentem. Eu quero sentir esse fogo, eu vim aqui para isso. Só virá sobre você se você conseguir quebrar o teu eu. E há de ser que depois eu derramarei do meu espírito. Depois que eu identifiquei que não importa o meu título, eu não sou ninguém. Ele é. Ele é. Ele é o grande eu sou e eu nada sou. Rabadai, shuyandelemana.